A paz do Senhor, queridos. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo 20 fatos sobre mim. Sim, esses 20 fatos, queridos, são perguntas que me fazem constantemente no meu Instagram. E eu resolvi pegar essas perguntas para estar falando com vocês um pouco, porque eu me deparo sempre com essas perguntas nas minhas redes sociais, tá bom? Então eu espero que você goste, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, sua curtida. Lembrando que aqui no canal já temos 2 vídeos falando sobre perguntas que sempre me perguntam. Está no início aqui do canal, tem 30 perguntas, dividido em 2 vídeos, sobre ministério, sobre televisão, sobre divórcio, sobre tudo, está ali. Mas hoje esse vídeo é voltado à minha pessoa, sobre mim, e o que vocês mais perguntam, tá bom? E provavelmente vamos fazer outro vídeo falando sobre tags de comidas, esses negócios que sempre me perguntam, o que eu gosto, o que eu não gosto. Então eu vou estar fazendo uma tag só sobre isso em outro vídeo, mas vamos estar aqui falando, tá bom? A primeira pergunta que sempre me fazem é quantos inscritos tem o canal? O canal tem 1.380. Essa é a última visão que eu tive, né? Deixa eu ver. Eu vi no sábado, foi no domingo. Tava 1.380 inscritos, tá bom? Ainda falta 1.000 horas para completar 4.000 horas. Ou seja, temos 3.000 horas no canal, tá bom? A segunda, você terminou os estudos? Pretende fazer faculdade? Sim, eu terminei meus estudos. E sobre faculdade, eu estou planejando tudo direitinho para ingressar ou em publicidade ou em turismo, tá? Para quem não sabe, eu já fiz faculdade, mas infelizmente por motivos particulares, eu tive que trancar no segundo para o terceiro ano. Eu estava indo para o terceiro ano da faculdade de bacharel em teologia e eu tive que trancar justamente por alguns problemas particulares. Que mais para frente, quem sabe eu converso com vocês sobre isso, para não desistirem dos seus sonhos. Mas agora estamos com foco, estamos com garra para voltar. E no momento eu tô pretendendo fazer turismo, tá? Porque turismo entra muito nessa base de teologia, também é um tempo menor, não é 4 anos, ou às vezes em algum lugar você pode achar o concursado de turismo, né? Que é 2 anos e meio, só o básico do turismo. E vamos ver direitinho. Dando tudo certo, nós vamos estar falando para vocês, tá? Mas eu terminei meus estudos. Você também tem dom de revelação que a Igreja Deus e Amor tem? Sim, queridos, pela misericórdia, nós oramos por a famosa revelação que todo mundo fala. É um pouco polêmico sobre esse assunto, porque muitas pessoas não entendem o que é o dom da revelação, né? Eu tô falando assim, meio curvado aqui por causa da altura, tá? E então o que acontece? O dom de revelação nada mais nada menos é do que um dom de recado. Por exemplo, você vai na Assembleia de Deus, você não vê aqueles irmãos que Deus usa a pessoa para passar recado para você? Isso é o dom do recado, é o dom da revelação. Nosso ministério, graças a Deus, aceita e recebe os dons do Espírito Santo. E é isso. Quando você vê um irmão na Deus e Amor, um irmão, uma irmã, obreiro, membro, orando por revelação, não é que nós somos melhores ou maiores que os outros. Não, Deus ali está usando alguém para estar usando na nossa vida, para estar passando um recado para alguém. Todas as igrejas têm uma forma do Espírito Santo trabalhar. A Assembleia você aponta o dedo assim na pessoa e passa o recado. Na Deus e Amor, Deus usa mais a base de falar. Aqui tem 5 pessoas e ali passa o recado. Ou às vezes também pela palavra, tem tanto tipo de pessoa que recebeu aquela palavra e Deus manda dizer, entendeu? Então o dom da revelação é um dom de recado, é um recado de Deus para sua vida. E pela misericórdia nós temos esse dom e nós sempre procuramos levar com seriedade, porque não é qualquer coisa que você tem que ficar passando pro povo, tá bom? Acho que é a pergunta 4 já, né? Acho que a 4 e a 3. Eu vou marcar aqui no cantinho aqui. Você já sofreu preconceito na igreja? Sim. Nós temos que tirar esse marco que a igreja é um lugar perfeito. A igreja é um lugar de imperfeitos procurando a perfeição. Então você vai encontrar queda, vai encontrar luta, vai encontrar prova, vai encontrar preconceitos. Mas é aquela questão, né? Você tem que levar e entender que o seu compromisso não é com homem nem com mulher. O seu compromisso é com Deus. E coloca na mão de Deus. Eu sempre falo isso para meus amigos. Não tenha um espírito de Caim, mas tenha um espírito de Abel.
Dá o seu melhor para Deus e deixa que o povo fale de você o que quiser. Tenha o espírito de Abel, porque a sua justiça vem do Senhor, tá bom? Vamos lá. Outra pergunta. Você fala em outro idioma? Ai, queridos, eu vou falar assim mais ou menos, tá? Um idioma que eu não falo de maneira nenhuma, eu acho muito difícil. Eu estudo, mas não... É o inglês, tá? Mas eu tenho a base do espanhol, que é o terceiro ou quarto idioma mais usado no mundo, né? O primeiro é o inglês, segundo, se eu não me engano, é um medalhinho, um negócio assim. Madalinho, um negócio assim. O terceiro, não sei se o espanhol tá no terceiro lugar ou no quarto, mas ele tá junto com o árabe, tá bom? Então, o espanhol nós falamos um pouco, não somos certificados. Hoje em dia, querido, a internet tá aí. Se você tem dúvida, procura na internet, estuda, faz um curso preparatório rápido, simples, só mesmo para você não ir para algum lugar e ficar perdido lá. Tenha curiosidade, tá bom? Você que quer viajar e tudo, tenha curiosidade. Por isso que eu falei pra vocês que eu pretendo fazer faculdade de turismo, porque eu gosto muito de história, tá? E principalmente como eu sempre gostei, cheguei a faculdade de teologia, eu me especializei em teologia sistemática, tá bom? Teologia sistemática, nós estamos aí, somos estudantes de teologia sistemática, então... Sempre é bom ter um idioma. Eu não fui ainda correr atrás pra escola de idioma, porque ainda não temos uma condição tão acessível, porque é caro, mas você tem o YouTube aí, tem o Facebook, tem uns irmãos que podem sim te dar aula particular, tá bom? Vamos lá. Vamos pegar aqui, que eu tô vendo aqui, conforme vai passando aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui, idioma. Pra você, qual é a refeição principal? Pra mim, qual é a refeição principal? Queridos, às vezes nós gordinhos, acho que nós comemos demais, né? E não, se eu falar pra vocês, eu só tenho uma alimentação no dia. Não é regime, não é dieta, não é nutricionista, não é nada disso. É porque eu sou um tipo de pessoa que eu não como quando eu não tenho fome. Então eu não tenho fome, tá? Então assim, de manhã, geralmente quando a gente tem uma vida... Sempre propós jejum e tudo, chega um tempo. Quem entende o que eu tô falando sabe como que é. A gente acaba se acostumando. O corpo acaba se acostumando a não ter muita alimentação quando você jejua bastante esses negócios. Então, assim, pra mim de manhã eu não tenho fome. Eu tenho fome lá para as 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, estourando 4 horas da tarde. Então, o que eu faço? Ali eu já almoço, tomo café e janto, porque eu não vou jantar. Porque jantar eu não como, não. Porque até mesmo para dormir de noite com o estômago cheio é muito ruim. Então, pra mim, a minha opinião, a refeição mais principal é o almoço, tá? Pra mim é a mais principal. Vamos lá. Qual matéria você mais gosta? Agora me achei aqui, achei os números aqui, ó. Releve, queridos. Qual matéria que eu mais gosto? História. De história eu sempre tirava 10 na escola, sempre tudo. Desde o meu do tempo do colegial, sempre história foi o melhor pra mim. Eu sei que história está ligada com geografia, tá, queridos? Principalmente na base da teologia, a história medieval, a história bíblica israelita tem que estar junto com a geografia bíblica, porque não tem como falar de história se não tiver geografia bíblica. Eu entendo o máximo de geografia bíblica, mas eu não entendo muito de geografia, porque é uma matéria que... Uai, não entendo muito não. Tá bom? Mas a matéria que eu mais gosto é a história. Vamos lá. Aqui já não é uma crítica ou um comentário, uma pergunta. Aqui é um elogio. Gosto muito do teu sotaque nordestino. Obrigado. Que Deus abençoe você. Eu sou paulista, mas filha de nordestino, né? Então a gente acaba se adaptando, né? O tio, tia, mãinha, voinha, e cadê ali a macaxeira? E nós vamos comer ali, né? Então, sempre é bom assim a gente se adaptar em todo lugar que nós estamos. Eu sempre procuro me adaptar com as pessoas. Por mais que paulista tenha uma aprendizagem, eu sempre procuro lidar com todo tipo de pessoa. Então isso é muito legal, né? Então tem dia que eu tô meio carioca, tem dia que eu tô meio paranaense, tem dia que eu tô... até o Bordonoro, né? É belíssimo da Itália, né? Tá. Então é bom. Vamos lá se adaptar com a vida, gente, porque a vida é uma aprendizagem. Então aos poucos nós vamos aprendendo a vida. Tá? Vamos lá. Qual foi a sua dificuldade após a separação? Queridos, agora eu vou falar um pouquinho sobre perguntas que me fazem sobre separação. Se você ainda não viu o vídeo que eu falo sobre a minha separação, é o vídeo que comemoramos 1000 inscritos no canal. Ali eu falo como foi a minha superação após a separação. E qual foi a minha maior dificuldade
após a separação. A minha maior dificuldade após a separação, nada mais nada menos, é o que todas as mulheres passam, a base financeira. Lembrando que eu sempre ajudei o pai do meu filho e tudo em casa, mas o que acontece? Ali eu vi que eu ia ser mãe, pai, eu ia ter uma responsabilidade com meu filho, eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que fazer isso, eu tinha que arrumar coisa, eu tinha que pagar médico para Isaac, eu tinha que fazer isso, fazer aquilo. Não estou falando que o pai do meu filho não ajuda o meu filho, ele ajuda o filho dele. Porém, o valor no qual o pai dá à criança, nós sabemos que é muito pouco o gasto que a criança nos proporciona, né? E para mim foi uma dificuldade muito grande, porque ao me casar eu tranquei minha faculdade. O pai do meu filho se formou, eu não permiti que ele trancasse a faculdade dele, mas eu tranquei minha faculdade. Então todo o meu dinheiro em relação de faculdade, gastos comigo, eu apliquei na minha casa. Ou seja, eu visei o futuro dele e tranquei o meu futuro. Hoje ele é uma pessoa formada e tudo, e eu não terminei meus estudos em questão da faculdade, né? Mas eu creio que Deus é fiel, né? E pra mim foi a maior dificuldade foi essa, ter que me consolidar, porque quando eu me casei, abri mão de muitas coisas que eu corria pra mim, pra começar a correr pela casa, pela família. E aí não teve tanto retorno assim. E aí nasceu meu filho. E tipo assim, você não vai fazer uma faculdade sabendo que você tem um filho pra criar, sabendo que você tem papel de mãe, pai, aluguel, isso e aquilo. Então eu priorizei. E quando chegou a minha separação, essa foi a minha maior dificuldade, tá? Por causa que eu tive que fazer muitas coisas. Gente, até bolo no pote eu cheguei a vender. Até hoje eu não tenho vergonha de falar. Quando eu recebo encomenda, graças a Deus o povo gosta do meu bolo no pote. Quando eu recebo encomenda de bastante, eu vou lá e faço. Porque não, quem é que não quer ganhar um dinheiro? Você tem que ganhar o seu dinheiro dignamente. Então, quando eu tô livre assim, eu pego algumas encomendas, tá? Mas essa foi a maior dificuldade. Mas graças a Deus, Deus foi fiel, até hoje tem honrado. Eu lembro que um dia eu falei pra Deus assim, o que eu vou fazer, Senhor? E na madrugada Deus falou comigo. Eu sei que aqui no meu canal tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas eu acredito no Deus que fala comigo. Eu acredito que tem muitas pessoas que crerem que Deus fala com a gente. E eu lembro que numa madrugada eu tive um sonho com um homem todo de social, mas eu não vi o rosto dele. E ele só falava assim pra mim, não se preocupa, porque eu vou cuidar de você e do teu filho. E eu sei que Deus ali é fiel. É só isso que eu tenho que falar. No momento da minha dificuldade, até hoje, Deus tem guardado, cuidado de mim e do meu filho, tá bom? Vai ficar longo esse vídeo, mas eu vou fazer todo até o final, só pra vocês pararem de me perguntar tanta coisa. Vamos lá. Do que você trabalha? Queridos, eu sempre trabalhei por conta, tá? Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre o meu lado profissional, o que aconteceu. Porque eu sempre gostei de trabalhar por conta. Uma das coisas é porque eu faço a obra de Deus. Então, quando você faz a obra de Deus, você não tem que se acomodar na igreja, se acomodar em nada, mas você tem que correr atrás do seu. E eu sei que quem vive da obra, você tem que trabalhar, você tem que ganhar o seu gasto, né, ganhar o seu trabalho. Então, eu sempre gostei de trabalhar por conta, porque eu sei que hoje eu tô aqui, amanhã eu tô em outro lugar, ou de repente Deus me leva para outro lugar, e aonde eu estiver, eu tenho meu trabalho. Então, eu sempre trabalhei por conta, mas quando eu comecei a passar a crise no meu casamento, com a separação e tudo, eu comecei a ver a dependência que eu tenho em Deus e crescer novamente minha independência. E foi nesse percurso de independência da minha separação que eu me tornei pai, mãe, tudo, que eu fui lá e Deus me deu sabedoria, abriu o MEI. Hoje eu sou microempreendedora, graças a Deus. Eu sei que é difícil, tem dia que é bom, tem dia que não é bom, mas eu faço trabalho em questão de papelaria, tá? O nome da minha loja é Pri Vendas. Tem vezes que eu vendo coisas evangélicas, bíblias, vestidos, esses negócios, mas também, atualmente, eu tô trabalhando com papelarias. Por exemplo, imprimir boleto, marcar horários para as pessoas em questão de Receita Federal, esses negócios. E também trabalho em questão de banners, impressão de fotos digitais. Então eu tenho meu próprio negócio que, graças a Deus, Deus tem abençoado, tá bom? Às vezes as pessoas nos vê paradas assim, falam, o que essa menina faz? E justamente nós trabalhamos para sustentar nossa casa, nossa família, tá bom? E como eu sempre falo para vocês, eu recebo ainda encomenda de fazer bolo e não tenha vergonha de trabalhar, querido. Trabalhe, é muito bom trabalhar. Tá bom? Vamos lá. Pretende se casar de novo ou não ser feliz nessa área? Eu não levo muito nessa questão. Eu não questiono quem casa de novo, porque é uma coisa entre a pessoa e Deus. Quem vai julgar a gente naquele grande dia vai ser Deus, não vai ser eu. Só que eu sou um tipo de pessoa que, assim, eu respeito todo mundo.
mas eu creio na palavra, que é um só casamento. E a liberação ao segundo casamento é após a morte da primeira pessoa. Como eu sou serva de Deus, eu não oro para Deus matar ninguém, pelo amor de Deus. Então assim, deixo o segundo casamento para quem quer casar de novo. Não me meto nesse negócio como eu falei para vocês. Mas eu, Priscila, creio que diz a palavra que para Deus só é um casamento. Só o que acontece na segunda parte sobre ser feliz. Você não tem que ser feliz casado ou solteiro. Você não tem que ser feliz com filho ou sem filho. Você tem que encontrar a felicidade aqui dentro. E quando você encontra a felicidade em si, você entende que você vai ficar sozinho, você vai ter perdas, você vai ter tudo. Mas a maior felicidade é você ter a certeza que Deus está contigo, ter a certeza da sua salvação e seguir em frente. Eu não vou falar que eu vou ser infeliz, porque eu não sei o futuro de Deus lá na frente, né? Mas também, o casamento pra mim só é um só. E, tipo, eu não pretendo voltar com o pai do meu filho. Então, assim, nessa área, pra mim, já está, como diz, na régua, tá bom? Na régua, essa foi demais. Mas vamos lá. Está estudando no momento? Sim, queridos, estou estudando. Eu sempre estudo base de teologia sistemática, tá bom? E também, no momento, eu estou muito focada em histórias israelitas, tá bom? Inclusive, eu quero indicar para vocês o canal Aline em Israel. Ela é arqueóloga, eu acho. Acho que ela é arqueóloga. Não sei. Mas você segue ela lá no canal dela, que ela fala tudo sobre Israel. Ela mora em Israel, lá tem gasto, tem tudo. Gente, é muito bom esse canal para vocês que querem saber a história de Israel. Ela mostra até onde é o Megiddo, tá? O Mar Morto, mostra tudo, 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 tudo. Segue lá o canal da Aline em Israel, tá bom? Vamos lá, você já viu um anjo? Oh, meu Deus do céu. Eu não vou falar que não, tá? Que seria hipocrisia minha. Só que eu vou falar uma coisa que muitos não falam, tá? Quem vê anjo de Deus também vê o inimigo, tá bom? Porque nós sabemos que Satanás é um anjo caído. Então quando você pede para Deus, Deus, eu quero ver um anjo, se prepare. Deus vai abrir a sua visão espiritual para você ver o anjo, mas se prepare que você também vai ver as coisas do diabo, tá bom? Eu tô falando bem claro assim, porque tem gente que ilude demais e não é assim que funciona. Nem todo mundo que vê o anjo por completo, porque se vê o anjo não aguenta 100%, tá? Então geralmente pode ver em sinal e tudo. Uma vez, eu sempre vejo assim pela misericórdia, mas uma vez que ficou marcado, foi justamente no dia 9 de agosto de 2019, quando meu pai foi passar por uma cirurgia. E eu não estava sabendo, foi numa madrugada. Meu pai estava passando mal durante 3 dias e ele tinha catéter no coração, e o catéter todo estourou e ele estava vivendo por um milagre. E aí meu irmão, que também é um dos pastores da Igreja Deus e Amor, sentiu no coração de ir na casa do meu pai. E foi na casa do meu pai. E levou ele pro médico. Ele resolveu levar pro médico. E só sei que no final, assim, tipo, meu pai teve que passar por uma cirurgia às pressas. E quando foi no dia 9 de manhã, foi às 4 horas da manhã, eu nunca esqueço isso. Às 4 horas da manhã, ou foi às 5 horas da manhã. Eu vi um clarão que entrou dentro do meu quarto, clareou a minha casa todinha, assim, um quarto todinho. E quando eu virei, tinha um homem, o formato de um homem do meu lado. Eu vi o corpo todinho, só que eu não via daqui pra cima. E o Espírito Santo falou comigo ali: Priscila, levanta e ora pelo seu pai, porque a morte quer levar o seu pai. E naquele momento eu levantei, já caí de joelho no chão, já comecei a orar. E quando passou aquela sensação de morte, nunca sei aquilo, eu liguei pra minha mãe e eu falei: mãe, nesse dia de hoje, Deus tá dando um grande livramento pro pai. E aí então ela falou pra mim que era Deus na minha vida, porque naquela madrugada ela não tinha me ligado pra não me assustar, porque eu tava com um neném, né? Mas naquela madrugada o meu pai passou por uma cirurgia às pressas, que o coração dele tinha estourado e tudo. E aí o que acontece? Pra Deus deixar tão vivo essa revelação, que foi o Espírito Santo, o anjo do Senhor falou comigo, quando foi às 9 horas da manhã, meu telefone tocou, e minha mãe falou pra mim assim: Priscila, nessa noite Deus deu livramento pro seu pai. Mas para que você venha saber que foi Deus que falou com você, ele livrou o seu pai, mas a sua tia lá de Atibaia morreu. E então assim, eu acredito muito nesses negócios, eu vejo. Tem vezes que nós vamos nas casas orar, a gente vê vulto correndo pela parede, vê o diabo cair na pessoa.
E é isso, você quer ver anjo do Senhor? Tem uma vida em jejum, oração, consagração, mas é aquela questão. Não queira só ver o lado bom do mundo espiritual, porque o mundo espiritual não para, existe. Igual eu falo pra vocês, se fechar o olho em 1 minuto, Satanás levou um monte de gente pro inferno e o mundo espiritual não para. Então assim, não tá preparado pra ver essas coisas, não pede pra ver, porque é pesado, é forte. E não é todo mundo que acredita e você não tem que sair falando pra todo mundo. Eu tô falando aqui no canal simplesmente pra responder pra vocês, porque tem gente que tem curiosidade, né? Mas fique sabendo que uma vez que você vê o anjo do Senhor, você não é mais a mesma pessoa. Você dá mais valor às coisas espirituais que existe, tá bom? Vamos lá. Cadê? Aqui. Pretende ter mais filhos? Não, porque casamento pra mim é um só. E tipo, eu não tô casada com o meu filho, então vou ter filho pra quê? A não ser que eu não tiro o lado de adoção. Uma vez eu já pensei em adoção, mas é aquela questão, tem que ter cabimento pra criar 2 filhos. Mas poderia sim ter um segundo filho adotivo, tá? Lembrando que tem várias formas de adoção, né? Mas tudo bem. Vou agora rapidinho pra não... Você acredita em revelação? Sim. Em água ungida, querida, é conforme a nossa fé. Você colocando a água ungida para receber oração lá, né, orar pela água ungida, não é que você está dizendo que Deus está na água ungida ou limitando o poder de Deus na água ungida, mas você tem fé que tudo que você consagra ao Senhor está recebendo, né? Então assim, Deus é muito mais do que água ungida e tudo, mas eu não critico a água ungida, eu não critico o irmão lá com a unção, o óleo ungido lá, eu não critico não. Porque eu acredito muito nisso, que tudo é possível que crê. E nós temos consciência que Deus é muito mais além do que a água ungida e tudo, mas, né? Então eu não critico, mas eu acredito, tá? Perdoaria seu ex? Eu perdoei meu ex em Cristo Jesus. Inclusive, quando nós resolvemos se separar, eu falei pra ele, né? Ele nunca chegou em mim e falou assim, Priscila, me perdoa, eu errei, tudo. Não, eu cheguei nele e falei assim, olha, mesmo que você não falou e você sabe o que você fez e tudo, eu te perdoo sim. Você quer ser feliz, quer fazer uma família, faça. Porque você e Deus, eu te perdoo. Não quero nada nesse mundo, não quero nada nessa terra. Só 3 coisas que eu priorizo na minha vida. Primeiro é as coisas de Deus, a minha salvação. Segundo, meu filho, tá? Que é criança, depende da gente. E terceiro é meu pai e minha mãe, tá? Então assim, vai ser feliz, quer viver de novo, viva. Siga em frente, mas eu te perdoo em Cristo Jesus. Nós não temos nada contra um ao outro. Não tenho acesso com o pai do meu filho. Não converso com o pai do meu filho. O único assunto que eu tenho com o pai do meu filho é em relação ao Isaac, tá? Às vezes, quando ele aparece, quando a gente vai conversar sobre o Isaac, às vezes, tá bom? Não tenho um assunto com o pai do meu filho. Você também prega em outro ministério? Não prego em outro ministério, porque eu respeito o regulamento do meu ministério. Eu sou uma pessoa um pouco chata pra esses negócios. Se o ministério diz não, por que o membro vai fazer? Tá em desobediência, né? E eu não acredito subir no altar desobedecendo, tá? Lembrando que não é toda igreja que é assim, mas o nosso ministério tem essa exigência, justamente por ter um regulamento e acreditar em um regulamento que muitos outros ministérios podem não entender, tá? Então, tipo, para não constranger nem a gente e nem constranger o outro ministério, a gente prioriza os pregadores estarem centrados ali, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver. Qual é a sua comida preferida? Gente, eu não tenho frescura pra comer. Eu não como muito, como eu disse pra vocês. Por eu ser gordinha, o povo acha que eu como bastante. Mas eu não como muito. Mas eu sou uma pessoa que eu não sou fresca pra esse negócio de comida. Tem arroz, come. Tem arroz, também não come. Tem feijão, come. Também não ligo pra esse negócio, não. Tem café com leite, nós tomamos café com leite com pão. Não tem problema não, meu irmão. Tem banana frita? Come banana frita com café. Se tem óleo muito na banana, joga farinha por cima. Não tem problema não. Porque a vida tem que ser vivida, né, queridos? Com essas frescuras aiadas, tudo. De certo que eu sei me comportar, tá? Nos lugares. Mas a questão é que nós temos que ser simples mesmo, humilde. Vamos lá. Eu acho que é 19. Teria coragem de sair da IPDA? Não. Até hoje não, olha. Até hoje o ministério não fez nada pra que eu vinha querer sair. Ou Deus não falou pra mim que eu vou sair. Entendeu? Então assim, você tem que ter uma vida com Deus. Eu não critico quem sai, não xingo os irmãos, pelo amor de Deus. Eu vejo os irmãos, é dividão. Eu não xingo isso, eu não falo isso. Porque você tem que entender uma coisa, a igreja não tem que brigar por placa, a igreja tem que brigar por almas, queridos. Você tem que buscar as almas lá no mundo, lá no inferno, lá, ó. Você quer congregar onde você tá gostando? Vai congregar onde você tá gostando, meu irmão. Mas não sai da presença de Deus, né? Tem mais alma aí pro mundo pra nacatar, pra tirar as garras do diabo.
né? E, então eu mesmo não me preocupo com isso. Se um dia Deus falar pra mim assim, ó, você vai sair da Deus e Amor, não me preocupo, porque eu sei que o Deus que falou pra mim que eu vou sair da Deus e Amor, ele vai me mostrar o lugar certinho pra onde eu vou. Aí eu bato lá na porta, lá, Deus mandou eu vir aqui. Mas eu sei que ainda não vai fazer isso não, porque nunca passou no meu coração isso daí, tá? Mas vamos lá. Você sauda todos com a paz do Senhor, ou só os que guardam a doutrina? Gente, isso é uma ofensa, tá? Pra quem me conhece, eu nunca fiz isso. Eu não gosto disso, de fazer isso. Converso todo mundo. Na visão do povo, até tem meninas mais novas que eu brinco com elas. Elas falam, ah, Priscila é maluquinha. Mas na visão dos jovens hoje em dia, né? É justamente por isso. Porque eu sou uma pessoa assim, ó. Eu acredito, eu confio. Nós temos que ter o espírito de Abel dentro de nós, entendeu, irmãos? Nós temos que dar o de melhor pra Deus. Cada pessoa resolve o problema seu com Deus. E a questão é essa, esse negócio de ficar fazendo exceção dos outros é muito feio. Eu não gosto disso, eu sou uma pessoa muito assim, sabe? Eu não te conheço, mas se eu tô no seu arraial, como diz o ditado, eu te conheço, em nome de Jesus, Pai do Senhor, tudo bem? Então assim, eu acho muito chato esse negócio de não converso com você porque você não é da minha igreja. Eu não converso com você porque você não tá de saia no pé. Eu não converso com você porque você corta o cabelo. Irmão, eu acho que isso aqui, ó, não importa a sua roupa, seu sapato, esses negócios aí. Não importa que eu te conheço. E é o seguinte, se eu tenho a paz, eu tenho que estar com paz contigo. Porque assim, ó, quer gostar de mim, goste. Não quer gostar de mim, não goste. Mas pra entrar no céu, se lembre que tem que amar o próximo. Então, tipo, ama o próximo com ti mesmo, né? Se ele não gosta de Coca-Cola, não vai brigar com ele que não gosta de Coca-Cola. Você toma Coca-Cola por ele, pronto, acabou. Não gosta de carne de porco, dá a mão pra ele, porque você também não gosta de carne de porco. Eu também não gosto de carne de porco, então vamos todo mundo falar o quê? Comer carne da vaca. Pronto. Não fica brigando à toa, não. Tem crente que hoje em dia briga à toa. Briga por placa de igreja. E no céu só tem uma igreja que vai ser aquela lavada e remida no sangue do Cordeiro. Eu não tenho vergonha de saudar os irmãos. Eu acho que quem tá no meu canal aqui, que me vê na rua, vê sempre eu meia doida andando no meio da rua lá. Eu sempre ando rapidinho, porque eu não gosto de andar lento. Mas assim, se eu te vejo, te conheço, eu faço questão de parar e falar, Pai do Senhor, tudo bem com você? Né? Inclusive também tem gente que, porque viu um irmão de short, não fala com o irmão. O irmão, é o seguinte, é ele com Deus, tá? Eu já vi pastor de short e eu falei, meu pastor, apareceu. Então assim, é uma visão de cada pessoa. Nós temos que pregar sim o que diz a Bíblia. Nós temos que pregar sim a verdade para o pecador se arrepender. Só que é o seguinte, nós não podemos esquecer que quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu não posso pegar o irmão e socar o irmão e falar, você não vai fazer isso. Não pode fazer isso. Então eu converso com todo mundo. Eu não converso só com o Ministério de Deus e Amor, ou Assembleia, ou Congregação. Converso com todo mundo. Inclusive, meus irmãos, tem irmãos até da congregação no meu canal, aqui no YouTube. Graças a Deus, não tem um preconceito nenhum. Tem gente que é um meio preconceito. Eu acho muito bonito essa união de irmãos, que entende que realmente o céu é um mesmo lugar, que tem que ter união, tá bom? Então, assim, essas foram as perguntas. Você que viu o vídeo até o final, desculpem o tamanho do vídeo, mas é porque nós gostamos de conversar e as pessoas não facilitam com a conversa, né? Então tá aqui o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou fazer um vídeo falando pra vocês sobre o MEI, tá bom? Muitas perguntas também sobre o MEI pra mim, e eu vou estar fazendo pra orientar vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.